Santos do Fundão! Fala, Santidade, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do Santos do Fundão. Estamos aqui para falar de um grande santo da nossa igreja, né? Como se os outros fossem menores, né? Todos eles são grandíssimos. Mas ele também é conhecido por um homem que não vendeu a sua alma. E antes de você saber de quem a gente está falando, vamos conhecer quem vai gravar esse episódio. Eu estou aqui hoje com Ana Marques e Cris Dias. Muito bom, estamos aqui com Cris e Aninha para falar sobre São Thomas More, ou Thomas More, eu não sei como se pronuncia lá na terra dele, né? É meio inglês aí. E antes até da gente começar a falar um pouco da vida dele, deixa eu te dar um recado rápido aqui, você que está nos ouvindo. Você sabia que a gente tem um canal no YouTube? E você sabia que esses episódios que você escuta no Spotify ou no seu aplicativo de podcast favorito também está lá no YouTube? E aí você pode, inclusive, compartilhar mais facilmente, né, os episódios a partir do YouTube, porque nem todo mundo tem toda a facilidade ali do Spotify ou algo do tipo. Então, a gente te convida a acessar o nosso canal no YouTube, pesquisando no YouTube, né, por Só Pela Misericórdia, ou acessando o canal através do link que vai estar na descrição desse episódio. Então ajuda a gente, meu querido. Você quer ajudar a evangelizar? Como que você pode ajudar a evangelizar? Assinando lá o canal, né, seguindo a gente no YouTube, porque o YouTube, à medida que os seguidores vão aumentando, ele vai, né, tornando o canal mais relevante e aparecendo para mais pessoas. Então, a gente conta com seu apoio lá pro YouTube também. Amém? Bom, então agora que você já sabe aí do nosso canal, vai assinar inclusive o nosso canal lá no YouTube. Enquanto você faz isso, você vai ouvindo a biografia de São Thomas More. Vamos lá, galera. Bom, Thomas More nasceu em Londres em 1478. Era um menino muito inteligente e acabou seguindo a carreira do pai, que era magistrado e bem jovem, com apenas 22 anos, ele alcançou o doutorado em Direito. Chegou a ter dúvidas acerca da sua vocação e procurou algumas ordens da Igreja Católica, mas após longas meditações, ele chegou à conclusão de que ele deveria mesmo era optar pela via matrimonial. Inclusive, ele foi um excelente esposo, um pai exemplar e verdadeiro amigo dos que lhe conquistaram a confiança. Praticava muita oração comum e também em família, e participava diariamente da Santa Missa, comungando e confessando-se com frequência. Em 1504, aos 26 anos, no reinado de Henrique VII, ele foi eleito pela primeira vez para o parlamento, o que marcou o início de uma carreira brilhante de homem público. Já no reinado de Henrique VIII, chegou a ser membro do Conselho da Coroa, juiz-presidente de um importante tribunal e vice-tesoureiro e cavaleiro, até chegar a presidente da Câmara dos Comuns. E, por fim, por sua integridade moral indefectível, ele foi nomeado chanceler do reino em 1529, no momento de crise política e econômica do país. Porém, quando Henrique VIII quis assumir o controle da igreja na Inglaterra, rejeitando os preceitos católicos e especialmente a autoridade do sumo pontífice, o seu chanceler não lhe deu nenhum apoio e pediu demissão. Thomas More foi, por isso, perseguido pelo rei, que lhe confiscou todos os bens, procurando forçá-lo a precaver da fé, por meio de várias formas de pressão psicológica. Constatando a firmeza inquebrantável com a qual esse homem não aceitava suas imposições, o rei mandou prendê-lo na Torre de Londres. Ali o antigo chanceler padeceu por um longo período. Quando sua filha o visitava pela última vez no cárcere, ele apontou 4 monges que dava para ver, né, através das grades da janela, e esses monges eles seriam martirizados por haver igualmente recusado a aceitar os erros do rei. E aí ele falou: veja como vão contentes estes oferecer sua vida por Jesus Cristo. Quiçá também a mim Deus me conceda a coragem para oferecer a vida por sua santa religião. Deus atendeu a seus desejos e na madrugada do dia 6 de julho de 1535, ele foi decapitado por recusar-se a jurar fidelidade à nova religião imposta a seu país. Morreu recitando o Salmo 50.
Tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua grande misericórdia. É um homem que preferiu morrer a vender a sua alma. Bom, a gente já pode terminar o episódio, né? Dado tudo que ele, tudo que ele fez aí. Pensei a mesma coisa. O cara era fera. Nossa, eu sou fã. Bom, gente, então eu espero, né, que vocês saiam desse episódio tão impactados quanto nós ficamos. Então já fica aqui o convite para prestar bastante atenção em tudo que a gente vai falar aqui, porque realmente o cara é do babado, como as meninas aqui acabaram de mostrar na biografia dele, né? E como a gente pode, então, começar nossa partilha, nossa conversa, nosso bate-papo? O que vocês querem trazer aqui para a gente começar, então, a partilhar um pouquinho aí de como foi conhecer a história de mais um grande santo da nossa igreja? Bom, eu acho que o que fica diferente aqui, pelo menos que me chamou a atenção, né, é que a maioria dos santos que eu participei, pelo menos, em geral, era de família nobre, pobre e etc. E esse não, né, eu não sei, eu não achei muito como é que era a base dele da infância, mas o pai, né, era juiz, se eu não me engano, e tudo mais. Imagino, então, que eles eram pessoas ali da nobreza, né, que tinham um certo benefício financeiro. Então, é um santo que, durante boa parte da sua vida, né, até alguns acontecimentos específicos, era um grande homem, né, vivendo ali na alta nobreza, não sei se são esses termos aí da época, né, mas era um homem rico, né, ele tinha diversos empregados, enfim, mas nada disso o atrapalhava, né, não sei se vocês sabem de algo da infância dele. Especificamente da infância, a gente para tudo, né, pasmem, eu não achei nada. Então não vou poder contribuir especificamente sobre a infância dele, mas eu quero contribuir sobre a infância dos filhos dele, de Thomas More. Mas falando um pouco assim, né, daquilo que a gente vai imaginando, né, porque para Thomas More ter chegado onde chegou, em questão intelectual, a gente imagina que ele foi muito bem educado na infância também, né? Não só pelas questões financeiras que talvez a família dele ali desfrutava, mas imagino eu que pelo conhecimento dele intelectual na vida adulta, ele deve ter feito esse caminho aí construído numa trajetória durante a infância e juventude dele. Então, esse foi o ponto que eu fiquei pensando, não que eu tenha encontrado algo sobre isso, mas depois quero falar um pouquinho sobre os filhos dele. Tá, até para comentar, então, só um pouco do que eu achei aqui desse período da infância, né? Faz muito sentido o que vocês falaram, assim, o pai realmente era juiz, né? É o John Moore, e ele era muito, né? Uma família muito próspera e respeitada ali na época, né? Então eles tinham realmente posses, né? Uma classe média alta para cima, assim, digamos, né? Olhando para hoje em dia. Então, o pai, ele valorizava demais a educação dos seus filhos. Então, realmente, ele conseguiu promover uma das melhores educações para Thomas More, né? Tanto no aspecto da vida acadêmica quanto na vida religiosa também, né? Então, ele tem uma formação muito boa nos dois aspectos, né? E também acho que ele se formou em Oxford, não foi? Foi a universidade que ele foi, né? E ele teve uma formação onde, desde cedo, ele já se destacava, né? Porque como ele sempre foi muito inteligente, e ele gostava muito, né, da verdade, de buscar a verdade, ele se dedicava muito aos estudos e se destacou rapidamente, né? E desde a infância ali, ele já lia muito os clássicos, já aprendeu idiomas, né? Ele é conhecido como poliglota, né? Porque ele falava alguns idiomas, como além do inglês, né, que era o nativo dele, ele falava latim, grego, francês, italiano. Então, tudo isso veio dessa base, dessa educação que os pais deram, né? E ele foi se destacando, né, sempre por essa habilidade nos debates, a sua inteligência, né, em conectar os pontos, e foi progredindo rapidamente ali nos estudos, né, na vida acadêmica. E então isso é um pouco do que eu achei ali desse período aí da infância, né? Os pais E não é à o educaram toa. muito bem, né? Não é à toa que nós estamos falando já dele, né, como adulto, casado e tal, que ele se tornou juiz, advogado, esposo, filósofo, chanceler, de tudo um pouco, né, ele fez de tudo um pouco. Eu acho que a capacidade dele, Marcos, eu estava ouvindo você falar aí, né, da inteligência. Eu acabei assistindo o filme, né, que você comentou, Um Homem que Não Vendeu a Sua Alma, e pelo menos assim, no filme,
o quanto mostra a capacidade dele de raciocínio lógico e rápido na comunicação. Então, em diversas partes do filme, as pessoas tentam pegá-lo na quina e ele sempre tem uma resposta muito boa para não mentir, mas também para não dizer aquilo que não poderia ser dito, por exemplo. Mas, assim, é de uma agudeza muito, muito impressionante, assim, né? E ele conseguia pensar muito rápido. Eu acho que foi uma das partes que mais me impressionou, assim, no filme, sabe? Então ele respondia, mas sem responder. Entendeu? Uhum. E vale lembrar que esse filme ele é super indicado, né, para conhecer a história de Thomas More, porque é um filme que retrata assim bem o recorte da vida dele, bem próximo à biografia original dele. Ganhou vários Oscars, né, esse filme. Então a gente alguns de nós assistimos, outros está na lista aí para assistir, mas pretendemos consumir esse filme aí em breve também para aprender um pouquinho mais sobre a vida dele, né? Enfim, já fica a dica aqui para quem está nos ouvindo para que possa assistir o filme. Inclusive, como esse filme tá no YouTube também, eu vou deixar o link aqui no post do episódio, tá? Então, se vocês quiserem assistir o filme, é um filme um pouco mais antigo, mas como a Cris falou, bastante fiel ali, né, ao que aconteceu na vida de São Thomas More, quase que um documentário, né? E voltando a falar assim dele, dessa história dele, o que me chama a atenção na vida dele é o quanto ele traz essa imagem de um homem íntegro, né? Um homem da verdade, um homem que não se corrompe. Daí origina-se o nome do filme, O Homem que Não Vendeu a Sua Alma. Mas falando um pouquinho dessa relação dele com a família que ele constituiu, e foi isso um dos pontos que me marcaram. Então, ele teve um primeiro casamento. Com esse primeiro casamento, se eu não me engano, acho que ele ficou casado 7 anos com essa mulher. Ela veio a falecer. Então, ele ficou viúvo e aí ele teve um segundo casamento. E também com uma mulher que era viúva. E aí, essa mulher que era viúva tinha uma filha. E ele, como um homem ali intelectual, inteligente, mas também um homem cheio de Deus, né, cheio de virtudes, ele assumiu essa responsabilidade de educar essas filhas, né, essas meninas. E ele se empenhou na educação delas, na educação intelectual e na educação religiosa. Então, talvez ele seja aí um dos primeiros, né, que de fato levou a educação ali doméstica de uma forma, como a gente tem visto um pouco hoje, ser retomada. E ele já naquela época, então a gente está falando de um período aí do ano 1500 tal, onde a Revolução Protestante já vinha com força. Ele, naquele período, ele conseguiu ensinar para as filhas o latim, o grego, então buscando um pouco essa origem de uma educação mais voltada, né, para o clássico, talvez até fugindo um pouco daquele modelo que estava, acho que se avançando rapidamente, de um caminho mais revolucionário, mais que a Reforma Protestante trouxe isso. Então, essa relação dele, essa responsabilidade dele como pai e como um educador intelectual dessa família, e a forma com que ele amou e conviveu com a esposa, é mais um exemplo para a gente, claro, de que nós estamos falando de um santo leigo, um homem leigo que serve como modelo para nós hoje. A maioria do nosso público, né, que nos escuta, que nos acompanha, são leigos, e a gente sempre puxa aí uma sardinha, puxa um saco aí para quem é leigo, assim como nós aqui, no Só Pela Misericórdia, né? Então, São Thomas More é esse modelo aí para nós. Exatamente, e até para dar uma dica para você que está nos ouvindo, né? Você deve ter aí o seu santo de devoção, ou até os seus santos, né, no plural de devoção. A dica aqui seria para que você tenha pelo menos um deles, né, que seja um santo cuja vocação é a mesma que a sua, né? Então, por exemplo, o São Thomas More fala muito para mim, que também sou um pai, também estou casado, tenho meus filhos para educar, né, tanto na vida religiosa e na vida moral. Então, assim, é legal que você, então, poxa, sei lá, você é um leigo e seu santo é o Padre Pio. Pô, não tem o que falar do Padre Pio, um baita santo, mas ele era um sacerdote, então se você puder, além de Padre Pio, ter um santo leigo ali também, né, dentro da sua vocação, seja lá qual for, celibatário,
Temos alguns aí, né, Marx, na nossa assim, lista de podcasts. Não falta. Se você quer santo mais jovem, casado, solteiro, celibatário, sacerdote, mulher, irmã, enfim, doutor da igreja. Até se você for papa e estiver nos ouvindo, a gente já até falou de santos papas. Você pode escolher um deles para ser seu santo de devoção, né? Inclusive, se você for amigo do Papa Francisco, pode encaminhar o episódio para ele, que a gente ama o Papa, então ele tá lá nos ouvindo. Isso que você comentou, né, madrinha. Ah, gente, eu sempre falo de madrinha, mas a Cris é minha madrinha, então já fica claro aí. Isso que você comentou, né, sobre a parte da educação, o que eu fiquei pensando, né, é que a gente luta, né, eu também sou mãe, a gente luta por educar os nossos filhos, não somente nas palavras, mas também através do exemplo, né? E no filme, isso também me marcou bastante. Então, em diversos momentos, a filha dele vinha falar com ele, ou então a mulher dele vinha falar com ele sobre alguma coisa, e a frase que ele falava para elas era de alguma forma educativa, entende? Então, ele não falava assim como... Entende? Toda oportunidade ele ensinava, Toda oportunidade ele ensinava. Então, teve até um momento em que ele estava já na prisão, né? Ele foi preso, aí a gente conta um pouquinho depois, em que a filha dele foi até lá, porque ela falava que só ela seria possível, só ela conseguiria, como é que se fala? Convencê-lo, né? A acabar falando e ser a favor do rei para que ele pudesse ser liberado, né, da prisão. E aí, em algum momento lá que agora eu não vou me recordar, ele fala assim, filha, ela tenta por 3 vezes, né, e ele fala, filha, por favor, não faça isso. Ela vai lá, tenta falar com ele, eu sei, filha, esse foi um bom argumento, mas veja, os tempos nunca são ruins demais para que não possa um homem bom viver neles. E aí, assim, por diversas vezes, ela tenta mais uma vez, ele vai lá e quebra, e tenta mais uma vez e quebra, aí tem uma hora que ela começa a chorar e fala, meu Deus, não tenho o que fazer. E aí ele se abraça e tal, e ela entende que não vai rolar, que dali o pai dela, ou ele vai ficar ali por resto da vida, ou ele vai ser morto, mas que é um homem inquebrantável, né, de fato. A todo momento ele estava educando, né? E o quão importante você é ter uma vida interior e você viver aquilo que você fala, você viver de fato aquilo que você acredita. Porque o nosso coração, a nossa boca fala do que o coração está cheio, né? E quanto mais, e na biografia a gente leu, eu li aqui, que ele ia na missa todos os dias, ele comungava, ele estava sempre em oração, fala que ele tinha penitências, né, que ninguém conhecia, somente ele ou as pessoas muito próximas ali, imagino que a mulher, né, e as filhas, e ninguém mais, né? Então, como encher o nosso coração para que a gente possa transbordar de uma forma natural, né? Hoje para dar um recado, uma educação, um recado para minha filha em alguma correção dela, para dar alguma correção à minha filha, eu preciso às vezes pensar alguma coisa, ligar uma coisa com a outra para falar, né? Então, isso me chamou a atenção. E um ponto também que me chamou a atenção, né, nessa educação que ele passava ali para os filhos dele e tudo mais, é toda a busca por viver uma certa humildade, né? Não no sentido de humildade de pobreza em si, mas humildade no sentido de andar sempre com a verdade, sem extravagância, sem exagero, sem, né? Assim, ele tinha posses, ele tinha, né, a possibilidade. A gente sabe que quanto mais você tem, a chance de você talvez se tornar um pouco mais materialista e começar a valorizar, né, muito mais as coisas do mundo do que as coisas do céu é muito grande, né? Por isso que a gente vê aí que o quão difícil né, o rico entrar no reino do céu. Não é porque é um problema ter dinheiro. O problema é você se apegar ao dinheiro, né? Então, e a gente vê que ele já passava isso também, né, para os filhos, buscando não viver aquelas coisas muito exageradas, né, nas roupas, nas grandes festas e tal. Então ele também fez disso, né, uma forma de educar, né? Era uma maneira dele, a partir desse exemplo, ir educando os filhos a ter uma vida mais, sei lá, assim, justa, né? Não precisava ser exagerada, mas usufruindo bem as posses que tinha, né? E aí, 2 contribuições que eu quero fazer também a esse respeito
em relação à vida dele, né, e fazendo esse link com a nossa vida hoje, com o tempo que nós vivemos, as oportunidades que nós temos e que ele teve de se corromper. Então, assim, as oportunidades na nossa vida, elas são imensas o tempo inteiro, de nós nos corrompermos, desde as pequenas coisas até as grandes coisas. Se nós temos uma verdade a que seguimos, se nós temos um valor a qual nós seguimos e damos a nossa vida por isso, e ele é prova, né, de dar a vida por aquilo que ele acredita, pela fé, as oportunidades para nos corrompermos, ela não faltam. Então, elas acontecem a todo tempo. Ainda mais no lugar onde ele estava, né? Ele era ali o braço direito do rei. É o primeiro ministro do rei Henrique. Então, era um lugar onde a opinião dele tinha um peso, tinha uma importância, e aquilo que ele falava poderia levar ele a corromper-se ou não. E aí até para traduzir isso que você está falando em outras palavras, assim, ele era um político, né? Ele estava no meio político. Sim, exatamente. E ele não se deixou se corromper por esse meio, né? E aí, como você usou exatamente esse termo, não é em vão que ele é o padroeiro dos políticos. Né? Então, ele é o padroeiro dos políticos. Então, nós podemos e devemos nos recorrer a ele para interceder, né? Pedindo a intercessão pelos nossos políticos. Bom, e um outro ponto da vida dele que eu queria abrir aqui também para reflexão, que foi um ponto em que eu fiquei pensando bastante. Então, ele tinha esse lugar, esse status, que também era um status social, né? Ainda que ele não alimentasse isso dentro dele, mas era um status para a sociedade, ele tinha este lugar. E aí tem um momento na vida dele que acontece uma mudança determinante, né? Que é quando ele pede demissão desse lugar, por conta já de alguns conflitos que tinha dele não concordar com alguns caminhos que o rei estava tomando. Vale a pena lembrar que o rei era católico. Nós não estamos falando de alguém pagão, alguém que não acreditasse em Deus. Não, nós estamos falando de um rei que era católico, mas que em algum momento este rei Henrique quis tirar um benefício ali de algo para ele. Já podemos entrar no assunto? Cris, eu acho que a gente já pode entrar assim nessa parte e explicar um pouco, né, o que motivou ele ali, o que ele fez, por que ele quis fazer isso, porque como você falou, o rei era muito católico, né, então ele tentava buscar o pedido que ele fez pro Papa, ele sabia que não tinha outro jeito, né, então podemos entrar nessa parte. Então eu vou contar um pouquinho, se você quiser, e você complementa depois se faltar alguma coisa aqui. Então, esse rei Henrique, que era um homem católico, né, a qual o Thomas More era o primeiro-ministro ali, né, um dos conselheiros diretos dele, esse rei enviou um pedido ao Papa, o Papa na época, pedindo o cancelamento do matrimônio dele, né, pedindo para que o casamento dele, né, me fugiu o termo agora, né, fosse declarado nulo, né, ele queria que o Papa declarasse nulo o casamento dele, né. Ele já tinha esse rei, já tinha ali uma amante, não vou lembrar o nome agora, não sei se alguém lembra. Então, assim, Cris, acho que vale vir um pouco antes, porque assim, ó, o rei, ele era casado com a Catarina de Aragão. Isso. A Catarina de Aragão, ela já era viúva do irmão dele, que o Papa já havia concedido que ele se casasse com ela. Só que ela não deu herdeiros, homens, a ele, né? Então, na verdade, assim, ela chegou a ter vários filhos, só que todos abortaram, né? Logo, homens, né? Porque ela chegou a ter chegou a ter meninas. Isso. E aí, ele não feliz com isso, ele considerou que aquele casamento não era válido, então ele queria que o Papa deixasse ele se casar com a amante dele, que era a Ana Bolena, que era o nome, né, que estava querendo. Porque ele queria e, né, enfim, pode continuar aí. E aí, então, o Papa negou o pedido, né? O Papa não aceitou esse pedido porque entendeu que o casamento não era nulo, que o casamento sim era válido e que esse não era motivo justo ali para nulidade. Vale lembrar que o contexto no momento era de uma reforma protestante, né? Então, já vinha ali uma força se encaminhando nesse período. E aí, então, o rei Henrique, diante do seu poder, diante daquilo que ele representava, ele declarou que o casamento dele sim era nulo
e ele se separou da Igreja Católica. Então, ele se apartou da igreja, é aí que surge a Igreja Anglicana, certo? Exatamente. Ele funda a Igreja Anglicana, e é interessante só complementar o que vocês trouxeram, que foi um pouco da motivação, porque naquela época a gente sabe, né, de toda a rivalidade que existia entre os reinos, entre os povos, então todo mundo querendo, né, conquistar mais e mais poder, e qual era a preocupação dele enquanto rei? Ele não tinha um filho homem para herdar o trono dele. Então ele sabia que facilmente, se ele deixasse o trono para uma filha, né, uma rainha, ela poderia facilmente ser derrubada ali do trono, assim, por algumas questões. Então, realmente, essa motivação dele foi: eu quero um filho homem. Só que, como a minha esposa até então não me deu esse filho homem, né? Porque ele até teve filhos que morreram, né? Muito, muito pequenos ali logo depois. Ele só tinha uma filha, mulher. Então, ele não. E aí é onde eu quero chegar aqui no ponto. Como ele era católico, ele sabia que ele não poderia se divorciar. O casamento é para a vida toda. Então, ele sabia que ele não poderia simplesmente falar o seguinte: então, se não deu certo, separa, né? Já que ela não me deu o filho que eu queria, separa, vou buscar outra, vida que segue. Ele sabia que ele não poderia fazer isso. Então, o que ele pensou? Bom, eu como rei, vou lá falar com o Papa, peço para ele declarar o meu casamento nulo, logo, se ele é nulo, ele nunca existiu, logo, eu sou solteiro, logo, posso casar de novo. Então, ele buscou tentar fazer, né, com que a coisa fluísse do jeito, vou chamar aqui de certo, tá? Porém, qual era o problema? A motivação estava errada, porque o casamento não era nulo. E o Papa, sabendo disso, falou: jamais, não posso declarar essa nulidade, né? Então, e esse rei, no caso, usou também o poder dele e o lugar que ele ocupava para isso, né? Porque qualquer mera pessoa não ia poder fazer isso. Então, porque aí foi... Não, imagina, e você está correta, porque o que ele fez, né? Já que o Papa não deu essa nulidade, ele falou: tá bom, então eu vou fundar a minha igreja, e aí vou fazer entre aspas aqui, né? Vocês não estão vendo, mas tem umas aspas aqui, eu vou ser o Papa da minha igreja e eu tomo a decisão que eu quiser. Aí foi ele que anulou o próprio casamento para se casar de novo, né? Então, você vê que até que começou... É o juiz julgando a si mesmo. Exatamente. É tipo o Chaves, né, vendendo o refresco lá no o churros. Seu Madruga, me dá um churros. Meu Deus, a gente brinca, mas é para dar uma descontraída aqui nesse peso dessa decisão se não fosse desse trágico, né? Porque essas divisões da igreja, infelizmente, né, nunca foi o que Nosso Senhor desejou, né? Mas, infelizmente. E é por causa disso que gera a santidade desse homem, né? De quem nós estamos falando hoje, Thomas More. Então, esta decisão impulsiva, intempestiva de um rei, pensando no benefício próprio e se separando da mística da igreja, daquilo que é a doutrina, daquilo que é a verdade, é que se levantam grandes homens para defender a fé. Exatamente. E aí, só para também dar um detalhe histórico também, assim, até hoje, tá? Na Inglaterra lá se tem a família real, né? E digamos que o patrono da igreja anglicana continua sendo o rei ou a rainha, né? Então, você que está nos ouvindo aí em 2050, saiba que neste momento em que gravamos o episódio, o rei Charles, né, é quem é o cabeça lá da rainha ou da igreja anglicana, né? Até hoje eles seguem esse formato, desde Henrique VIII até hoje, né? Ô, gente, me explica... Desculpa, é que só para fechar a parte do que você comentou, que acho que foi o Marcos que comentou, que ele queria um filho, rei, para não sei o que, né? No fim das contas, esse filho dele foi um Zé Ruela. Sim. Quem virou a rainha foi a primeira filha, a filha mais velha, né, de Catarina, que foi a Maria I, e aí quando ela, que era a última das filhas vivas da Catarina, morreu, que aí veio Isabel I, que era de Ana Bolena. Então o único filho dele foi Eduardo, coisa, Eduardo VI. Eduardo VI, foi o Eduardo VI. Foi um Zé Ruela, tá vendo aí? Eu ia perguntar, porque onde na história ele se desligou do rei? Foi depois que deu foi depois desse problema ou foi antes? Porque ele se desligou, aí ele foi viver uma vida... Foi no meio da confusão, tá? Foi no meio. Ele acho que ele tinha se tornado chanceler,
Lord Chanceler, na verdade, né? E aí o rei vai visitá-lo na casa dele, leva um monte de gente, e tal. Pelo menos é como o filme mostra, tá? Eu não consigo saber o quanto é real e o quanto é cinema, né? Leva todo mundo para almoçar lá e tudo mais, mas na verdade o rei só queria mesmo, né? Conversar com ele ali no particular. E aí o rei vai tendo várias conversas com ele, ele vai deixando claro, olha, me desculpe, rei, por te deixar tão irritado, né, e tão chateado, mas eu não vou fazer isso. Só que o rei parece ter por ele um grande, não vou chamar de afeto, tá bom? Mas uma grande consideração por ele, porque em vários Uma momentos admiração, né? uma admiração muito grande por ele ser quem é, por ele ser um homem, né, de uma retidão muito grande, uma retidão de caráter, uma moralidade, ele sempre trazia a verdade, né, ele era uma pessoa, cara, o que ele fala, ele vivia o que ele falava, Sim. e toda a Inglaterra reconhecia isso, ele era reconhecido por todos, não à toa que quando ele pediu demissão do cargo, as pessoas do país se viraram contra ele, ficaram chateados porque se sentiram abandonados por ele, né? E a gente já entra nessa parte aqui. Mas aí o rei vai lá tentar fazer, né, com que ele... E o rei fala assim, olha, eu vou te tentar eu te prometo, eu vou tentar deixar você fora disso, né? Não vou tentar te envolver para te colocar na parede para tomar alguma decisão nem nada. Mas aí então ele abandona o cargo, né? Então ele renuncia a esse cargo porque ele não quer se ver contra a igreja. E aí é que dá a bagunça toda, né? E aí ele cria-se então a igreja anglicana, a vida segue como um todo, só que tudo acontece, ele consegue se casar com Ana Bolena, a Inglaterra inteira assina um tratado dizendo que reconhece o poder do rei como juiz e etc. Soberano, né? E soberano, acima do céu e da terra. Exatamente, o Deus da igreja ali anglicana. Só que o ponto é que o silêncio de um homem incomodou muito, né? E acho que aqui a gente acaba, não sei se daqui eu vou começar a entrar em alguma parte que vocês não queiram entrar ainda, né? Mas em nenhum momento, e é isso que é impressionante nesse homem, Marx, assista o filme, é que em nenhum momento ele negou, em nenhum momento ele respondeu, dizendo que o rei estava fazendo era errado, ele não deu nenhuma declaração pública. O silêncio dele incomodou muito. O silêncio de um único homem incomodou tanto o rei que o único homem que não se pronunciou virou Marte, né? Então, enfim, foi nesse meio dessa confusão aí, Cris. Fui longe demais. O que eu vi foi realmente falava que assim, o silêncio dele falava alto demais, né? O Padre Paulo forte coloca isso, né, gente? É muito forte. No filme fala isso. Porque a questão principal, até para vocês entenderem, é assim, quando então ele viu tudo isso acontecendo, né, ele se afastou do cargo, como a gente viu, ele não queria estar perto ali do rei, por quê? O rei, em determinado ponto, ele exigiu que todos aqueles que fossem, né, do parlamento, estavam próximos dele, fossem seus conselheiros e tal, tomassem partido, né? Ou seja, o apoiasse. Ele tinha que assinar um tratado dizendo que concordava com aquilo que o rei estava fazendo. E Thomas More, como um bom católico, ele sabia que aquilo estava errado, não fazia sentido, não era certo. Só como ele tinha essa proximidade, essa amizade, né, ele é muito forte com o rei, ele não queria realmente tomar esse partido público ali e tudo mais, então ele simplesmente preferiu silenciar. Mesmo que o silêncio dele levasse à morte, ele preferiu silenciar, né? Então, foi esse ponto, né? Quanto mais a pressão, assim, a coisa caminhava, ele foi se retirando, seguindo a vida dele ali numa boa, até que chegou a hora que o rei exigiu, né? Ou você assina que você diz que você me apoia, ou eu vou te prender. Então, me prenda, né? Aí eu queria voltar antes um pouquinho, quando eu perguntei, né, em que momento ele saiu, né, do cargo, ele abriu mão do que ele está, ou de onde ele estava, porque eu li um texto a respeito, uma crítica de um livro que narra como um romance, né, exatamente esse período, e coloca Thomas More exatamente como aquele homem citado no Evangelho de São João que nasce de novo, Nicodemos. Então, neste momento, ele é o homem que nasce de novo, e ele nasce do Espírito. Ele nasce da água e do Espírito, porque a partir dali a vida dele começa de novo, ela tem um outro sentido. Então, e aí Bento XVI tem uma fala que eu achei muito bonita a respeito de Thomas More, que ele fala assim:
o Thomas, ele servia, né, o rei como um bom servidor. Então, ele tinha um respeito, um zelo por aquele senhor a quem ele servia, que era o rei. Então, ele teve a coragem de desagradar ao rei, a quem ele era um bom servidor, e escolher servir a Deus primeiro. Palavras de Bento XVI. E eu achei de uma profundidade tão grande, porque ele não era um mau servidor. Se ele fosse um mau servidor daquele rei, vou ficar aqui o quê? Já tá me dando trabalho, não sei o quê, então deixa eu ir embora que eu ganho mais minha vida. Não, né? Ele era um bom servidor, ele fazia o trabalho dele ali de uma forma virtuosa, de uma forma com excelência, perfeição e retidão. Mas ele abriu mão de servir a este bom rei, né, a este rei, para escolher servir um rei maior, que é Jesus Cristo. Então, é muito forte. E aí, por conta dessa escolha, ele vai sofrer as consequências, como todo cristão. Exatamente. E ele dava o melhor dele, né, naquilo que ele fazia como um bom católico, né? Como Deus nos chama a fazer, dado que a gente faz as coisas movido por esse amor a ele, né? E eu fico imaginando realmente assim, ele marcou aquele momento, né? Foi histórico ali, porque ele já era alguém realmente conhecido, intelectual, né? Muito respeitado, tanto no meio político. Ele escrevia, né? Muita coisa também. Depois a gente vai falar de um livro dele que é importante. Então, assim, eu acho que estava todo mundo ali esperando esse apoio, né? Sei lá, acho que todo mundo já imaginando que seria natural esse apoio, e até vendo outras pessoas, talvez, que estavam próximos ali apoiando. E assim, como é bonito ver, né? Ele, por seus valores, convicções, né? E por tudo aquilo que a igreja nos pede, porque eu fico sempre pensando nesse quesito, né? Assim, se eu creio que Jesus deixou a igreja católica pra gente, né? E que ela é assistida pelo Espírito Santo, eu tenho que crer que o que ela me diz para fazer é o correto, é aquilo que Deus, né? A inspirou e revelou para nós ali e tal. Então, se a igreja disse que casamento é indissolúvel, só a morte separa, que foi o que a igreja interpretou ali dessa revelação que ela recebeu, ele olhou para isso e falou, cara, eu não tenho como, tipo, sabe, pensando assim, eu fico imaginando, como que eu, vendo essa verdade, como que eu vou contra a igreja, contra Deus, para estar do lado de um cara, né? Eu vou trocar Deus por um homem, né? É uma inversão muito grande, assim, dos valores, né? E é o que nós somos chamados a fazer no nosso dia a dia, né? Nas pequenas e nas grandes coisas, né? Que a gente consiga ter essa firmeza, né? Como ele teve, assim, é muito, muito forte, mas é engraçado que às vezes nos choca aquilo que deveria ser o natural, né? Deveria ser aquilo que a gente deveria estar vendo no dia a dia, né? As pessoas não se corrompendo e não vendendo a sua alma, né? Tem uma outra fala de São João Paulo II, eu achei assim bem expressiva essa fala de Bento XVI que eu citei, e uma outra de São João Paulo II, São João Paulo II fala isso por volta do ano 2000, então já anos depois que morreu, né, que foi martirizado Thomas More, e que São João Paulo II fala do exemplo dele que atravessa séculos. Algumas palavras eu acho tão certeiras para definir esse santo que nós estamos falando hoje, e aí o Papa João Paulo diz assim, da vida e martírio, uma mensagem atravessa séculos, que é a vida dele, a dignidade inalienável da consciência. Então, é uma consciência que não se aliena, uma consciência que não se entrega às coisas desse mundo, né? Aquilo que, tipo, era só... O filme acho que traz um pouco isso, e que era só ele colocar o nome ali na lista, assinando. Todo mundo concordou com o simples fato daquele casamento não ser válido. Por que ele não concordaria? Era só o nome. A própria filha dele tentou convencê-lo disso. Exatamente, né? Com essa frase, inclusive. Mas era um homem que não permitiu que a sua consciência fosse alienada por aquele contexto, né? A consciência dele não se perdeu. Então, ele não perdeu a dignidade. É muito forte. Quando a filha dele, numa dessas tentativas dela, né, de convencê-lo para sair da prisão, ela fala isso, mas pai, você não me ensinou que o que importa é o que está no coração? Então por que você não vai lá, escreve alguma coisa ou fala alguma coisa? Deus vai ver as verdades do seu coração, né? Tem uma frase que ele fala, mas que eu não vou
me lembrar o certo, mas ele fala alguma coisa como que, olha, eu seguirei a minha consciência com a ajuda da graça, porque jurar contra a minha consciência seria para mim perigo de condenação eterna. Então, tamanha vontade ele tinha de ir para o céu, né? E não só a ele, mas a todos os seus, porque o silêncio, até que o Mark estava comentando antes, né? Quando ele chega lá no tribunal para receber a sentença de que ele ia, se ele ia ou não, né? Ser martirizado, né? Ser decapitado. As pessoas, a pessoa que estava contra ele falava: pessoal, existem silêncios e silêncio. Existe aquele silêncio de uma pessoa que morreu e aí por isso que ela está com silêncio, e existe o silêncio de Thomas More, que ainda que esteja em silêncio, tem alguém aqui na corte que não saiba a opinião dele? E aí, ele muito sábio nas palavras, o cara quis dizer assim, olha, se ele está se silenciando, significa que ele é contra. E ele abre, belo de um advogado, ele falou, não existe uma frase chamada quem cala consente? Então, se eu estou me calando, vocês deveriam entender que eu estou consentindo com o rei. Então, ele sempre tem esse jogo de cintura assim, que eu acho muito interessante. Mas o que levou, né, ele a ser morto foi o silêncio dele. E por que ele se mantinha nesse silêncio? Porque ele não queria, primeiramente, que os seus fossem mortos. Então, em diversos momentos, né, a esposa dele tenta, mas me fala, qual é a sua opinião? Qual é a sua opinião? Por que você não me fala? Você é contra, você é a favor? E aí as pessoas falavam assim, eu sei que você é contra. Eu falei assim, olha, eu não posso dizer, você acha que eu sou contra, não sou eu que eu tô dizendo. Ele sempre tinha essas escapadinhas, né? E aí teve uma hora que a esposa dele fala pra ele, e ela fala assim, nossa, mas o que é? Você não confia em mim? E aí ele fala assim, olha, vem cá, põe a mão em cima da Bíblia, né? E aí o cara vai falar assim pra você, olha, o que o seu marido disse sobre o casamento? Ele perguntando para ela como se estivesse imitando ela num tribunal, né? E ela faz ela responde pro marido dela, eu não sei o que meu marido pensa sobre isso. E aí quando ele responde, é isso, minha esposa. É isso que eu quero que você responda, que de fato você não saiba. Eu prefiro que você diga que você não saiba do que você do que você perca a sua alma mentindo, né? Para que eu não seja condenado. Então, o silêncio dele, da opinião dele para com a filha, para com as pessoas, para todo mundo, era para que essas pessoas não tivessem as suas almas perdidas por mentir em nome dele, por ele, né? E também para que ele não morresse. Então, assim, ele tentou ainda não morrer, né? Ele tentou viver através do silêncio dele, através das respostas boas, né? Como advogado. Mas, enfim, chegou um momento que ele entendeu que esse era o caminho dele mesmo, né? Que todas as forças, todas as tentativas dele não adiantava nada, né? As pessoas já começaram a mentir, trazendo falsas acusações contra ele, então... Ele aceitou esse caminho, né? E aceitou do mesmo jeito com que ele viveu a vida, né? Sem nenhuma diferença, assim, não foi resistente a isso. Teve até uma vez quando os filhos, né, e a esposa começaram a se queixar das dificuldades, porque como ele estava preso, eles já não tinham nada, né? Quando ele deixou o cargo político, ele ficou sem dinheiro, ficou sem nada, o rei pegou todos os móveis dele, eles ficaram mesmo sem nada. E aí ele foi para a prisão e deixou a família dele na casa, ficou ainda pior, né? E aí os filhos e a esposa começaram a se queixar para eles das dificuldades. E nessa época em que ele já estava ali preso na torre, toda sexta-feira ele meditava na paixão de Cristo. E nessas meditações ele acabou respondendo para a filha dele, que a família dele, não podiam pretender ir para o céu num colchão de penas. E que e acabava recordando eles, né, os sofrimentos padecidos por Cristo. E aí lembrava, olha, por acaso o servo é maior do que o seu Senhor? Jesus é o nosso Senhor, ele sofreu muito mais do que eu e do que nós. Por acaso vocês são maiores do que Jesus? Para reclamar dessas contrariedades, porque não tem vela para ler à noite, porque não tem não sei o quê, né? Então, sigamos o exemplo de Cristo. Ai, gente, ele era demais. Marx, você tá entendendo? Eu não consigo, eu já tô no chão aqui. Pelo que a gente viu dos outros, eu diria que assim, é nesse nível, entendeu? Pega o São José de Cupertino, que eu via a palavra Jesus e eu saí em êxtase flutuando por aí.
Ah, não, Eu, eu já não tô. E eu fico assim, gente, a cada história que a gente vai conhecendo de santo que eu não consigo desvincular da realidade atual. Não tem como. Mas eu fico pensando, como a gente ainda vive num mundo de facilidades e que a gente pensa que ser cristão não é sofrer, né, gente? Não tem como, não tem como, não tem como. É exatamente São Thomas More como exemplo. Cada um dentro das suas realidades, né? Mas é entendendo que se Cristo sofreu e teve uma morte de cruz, não tem como a gente fazer um outro caminho. Né? Exatamente. Por acaso o Então, servo é maior do que o seu senhor? pois Eu é, nunca essa tinha me frase tocado mesmo. nessa frase, gente. É essa frase mesmo que você contou de um jeito que foi passando esse filme. Gente, às vezes a gente acha que a vida é muito simples, muito fácil, né? Ah, não, a vitória é certa, não, tá tudo certo, tudo bem. Não, gente. Então, se não tem sofrimento, se não tem cruz, alguma coisa está errada, né? E como passar pela cruz e pelo sofrimento? Como São Thomas More, que imitou o próprio Cristo, não foi murmurando e nem renegando a cruz, né? Mas Perfeito. entendendo que esse era um caminho a se passar. E que de fato era só uma passagem. E estando preso, né? Sendo preso lá Foi numa torre. na torre lá do rei, ele escreveu algumas coisas, né? Então ele escreveu, acho que tem um livro que é Cartas de Thomas More, que ele escreve estando ali preso, e tem um que é A Tristeza de Cristo, que narra um pouco esse episódio que você está falando aí, dessa semelhança ali do sofrimento, do abandono. Ele narra as últimas horas de Cristo, a tristeza de Cristo. E um outro que eu acho que é A Sós com Deus. Então é esse martírio mesmo que ele viveu. Você sabe que, você falando agora um pouco, não sei porque que me remeteu, né, mas o rei, eu tinha falado que o rei tinha um certo respeito por ele, né? A ponto das pessoas quererem torturá-lo lá na torre, para que ele pudesse, né, desfazer a declaração se ele era contra ou não. E ele fala que o rei usa de misericórdia para com ele, que não permitiu que ele fosse martirizado. Então o rei meio que tá lá da cá, né? Prendi ele, mas não quer torturar e tal, não sei o quê. Verdade. E ele me lembrou o que eu até comentei anteriormente, porque ele era esse bom servidor, né? Ele serviu ao rei também com amor. Então, de alguma forma, o rei tentou amenizar um pouquinho ali, se é que eu posso dizer que o rei amenizou o sofrimento dele, né? Mas... que eu acho que o rei esperava que ele mudasse de opinião com a prisão, né? É sempre aquela sempre aquela questão, assim, da gente ir sendo provado em níveis mais duros, mais rígidos ali, para ver se uma hora a vara enverga e quebra, né? E ele envergou e não quebrou. Foi inquebrantável, gente. Foi até o toquinho de madeira lá pra ter a cabeça decapitada, dando um joinha, né? Manda ver. Como diz já Bento XVI, a dignidade inalienável da consciência. Não se alienou. Eu lembrei de coisas que você comentou aqui, madrinha, que eu vou até complementar. Ser cristão não é viver, né, ir para o céu numa cama de plumas, né, como ele falou. Só que a gente, trazendo aqui um pouco para leigos, que são a maior parte aqui do nosso público, como a gente falou no começo, o sofrimento não necessariamente é ser martirizado, né, para nós leigos, assim, né, enfim, o que é ser martirizado não, né, mas o sofrimento do dia a dia, o sofrimento no trabalho, uma humilhação com o seu chefe, um metrô que atrasou, o cansaço, a dor nas costas, a birra dos filhos, o lavar roupa, o você, enfim, tá com um sorriso no rosto quando na verdade você só quer xingar todo mundo. Isso tudo faz parte do sofrimento para nós que somos leigos, né, que vivemos numa vida familiar hoje em dia. Hoje em dia não tem uma foice, né, para alguém cortar o nosso pescoço. O mundo mudou e o tipo de sofrimento também mudou. O Padre Paulo fala um pouco disso, né, de algumas pessoas que querem colocar cilício nos tempos atuais e outros tipos de mortificações, mas que ele fala, olha, os tempos mudaram nesse sentido. Não que você não possa usar, né, imagino, mas que existem outros sofrimentos. E como é que se diz? Como o próprio Cristo, né, mudou, né? Quando Cristo veio nos redimir, ele redimiu a nós como um todo. Então, toda a nossa vida tem valor de vida eterna, tem um valor
de eternidade, um lava-louça, né? Tudo tem valor de eternidade quando a gente oferece. Então, não pensando aqui, né, que a gente precisa ser como Thomas More e cortar o pescoço para irmos para o céu, mas aproveitar o sofrimento que é nos trazido dia a dia, o dia inteiro, né? Que sofrimento não precisamos limitar ou colocar metas de sofrimento, né? Eu preciso sofrer a partir de tal ponto para poder santificar esse sofrimento. Boa, Max. Não, qualquer unha encravada, qualquer contrariedade da vida, né? Qualquer decepção, qualquer, sei lá, o que você pode usar isso de fato para se santificar, né? E só uma observação, Aninha. Você falou, né, que tipo, os tempos mudaram, tal. Hoje em dia não necessariamente tem a foice, o machado ali, depende do país que você vive, né? Tem países que, infelizmente, a foice ainda existe. E depois eu posso até deixar na hora de publicar o episódio, espero lembrar aqui de deixar uma referência de um site, só para conhecimento e curiosidade, né? Já que a gente está falando um pouco dessa perseguição religiosa, que é um site que compilou os países onde há uma perseguição religiosa, e infelizmente não são poucos, né? Tem muitos ali que fazem essa perseguição. Então que a gente possa realmente, né, como a Aninha falou, né, usar desses sofrimentos dentro da realidade de vida de cada um para ir nos aproximando cada vez mais de Deus, né? Até porque Jesus não falou assim, me siga. Antes disso ele falou assim, pegue a sua cruz e me siga, né? Tem que pegar a sua cruz, ela tá lá, você tem que ir lá, pegar ela, bota no ombro e vai. Eu não sei o tamanho dela, eu não sei se ela é pesada, se ela é leve, se ela tem espinho, se ela vai... Enfim, não sei qual é a cruz, cada um tem a sua. Mas que você possa abraçar ela, porque é ela que vai te levar pro céu, né? Não é pra ir de mão a banana, né? Não, imagina você chegar lá, São Pedro vai abrir o portão e fala assim, cadê a cruz? Ih, São Pedro, eu esqueci lá embaixo. Então, bichão, volta lá e pega, cara. Ou então querer colocar rodinha na cruz, né? Colocar rodinha na cruz, ser levada por um Uber. Sei lá, gente. Exatamente. Não dá. Eu tenho aqui uma consideração que eu queria falar de São João Paulo II ainda, quando ele diz assim, isso lá no ano 2000, tá, minha gente? Então, São Tomás More é o patrono dos políticos e dos governantes, e aí ele diz assim, o mundo político e administrativo carece de modelos credíveis que lhe mostrem o caminho da verdade num momento histórico, árduo, desafiador e de responsabilidades. Então, ele já dizia, há pelo menos 2 décadas atrás, que o mundo atual carece destes modelos, né, desses modelos credíveis, da gente olhar e botar confiança, de acreditar na verdade daquela pessoa. Então, esse mundo carece disso. E São Thomas More é este modelo para nós. Então, nós devemos mesmo invocar e pedir a intercessão dele pelos políticos do mundo inteiro. Porque quando a gente fala o nome político, às vezes a gente já relaciona algo completamente diferente daquilo que a gente está dizendo de São Thomas More, né? Da credibilidade, de um modelo credível. Então, se ele é padroeiro dos políticos e governantes, vamos invocá-lo e dar trabalho para ele. Inclusive, nós podemos aqui entender também que há esperança, né, no meio político. Porque se alguém era político e foi santo, ainda existe, né, esperança para que alguns, pelo menos, consigam se salvar, né? Exatamente. Vamos pedir santos nesse tempo. Algumas coisas que você está falando, madrinha, que citadas por São João Paulo II, são, eu acho que me parecem ser pontos de frases que o próprio São Thomas More falou lá atrás. Então eu lembro, por exemplo, no final ali, em algum momento do filme, ele fala que, né, olha, em toda a minha vida, até o último momento eu servi ao rei, e eu sirvo ao rei, mas a Deus vem primeiro. Então foi uma frase de São Thomas More que eu acho que o São João Paulo II pegou para extrair mais, né? Aliás, gente, entrem no Google depois e procure frases de São Thomas More. Tem muita coisa mesmo. Bom, gente, então realmente vocês viram aqui, né, como que ele foi firme ali na decisão. Inclusive, para a gente desmistificar aí, Aninha, ele chegou a dar o veredito dele? Qual era a opinião dele? Ele chegou em algum momento a falar assim, poxa, eu acho tal coisa. Isso aconteceu na história dele? Ai, Marcos, chegou, viu? Eu vou confessar que na hora do filme eu fiquei pensando assim, meu Deus, ele vai conseguir se escapar, porque a todo momento ele tinha uma frase, né, para conseguir driblar as pessoas, e elas ficavam de queixo no chão. Gente, assistam o filme. Não dá para falar
desse homem sem esse filme. E aí, Marx, teve assim um momento em que ele foi super pressionado na corte, né, lá no, enfim, e várias pessoas, das pessoas que ele formou acabou mentindo, falando que ele tinha dito algo sim na prisão, mas só para ele, e não tinha falado, era uma mentira, né? E aí, enfim, ele é condenado à morte quando as pessoas falaram assim, pessoal, apesar do silêncio dele, alguém aqui não sabe a opinião dele? Aí o pessoal, blá, 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 blá. Enfim, ele é condenado, e aí ele fala, bom, então, já que eu vou ser condenado à morte, agora eu quero falar, com licença. E aí ele começa falando, né, do absurdo que está acontecendo ali, porque ele já havia sido juiz daquele lugar, e que ele não tinha cometido nenhum crime, ele não tinha ferido em nenhum momento a lei, ele apenas tinha ficado em silêncio, ele não tinha dado nenhuma declaração, e ele estava sendo perseguido e prejudicado, e a sua família também, por conta do silêncio dele. Mas então, já que era para falar, ele queria tirar o fardo dos ombros dele e dizer que ele era contra, e ele não, como é que se fala? Ele não tinha como verdade que aquele casamento lá com a Ana Bolena era verdadeiro, né? E nem que o rei era dono do negócio todo por estar na igreja anglicana. Aí a galera se levanta mesmo. E aí ele vai ser decapitado. E, gente, a cena. Olha, de novo, eu não consigo. Bonita, hein? Hã? Essa cena é bonita, hein? De qual? A cena da morte dele, né? Quando ele tá indo em direção lá pra ser decapitado e tal. Você viu o filme, essa parte? Tem um recorte no YouTube só dessa cena. Nossa, gente, eu fiquei assim. Ele foi, gente, super sereno, chegou lá, deu uma moedinha pro cara. O cara que ia decapitá-lo ajoelhou, e aí ele falou assim: não, eu te perdoo. Aí deu umas moedinhas pra ele, e ainda falou: como é que é o nome desse cara que corta o pescoço? Tem um nome pra essa profissão, né? Você pode chamar assim essa profissão, mas essa atividade. Carrasco, Desculpa, Carrasco, eu tive que ir. Esse carrasco. E aí ele fala pro carrasco, né? Olha, não tenha medo de cumprir o seu ofício. O que você vai fazer agora vai me permitir chegar até Deus. E aí ele ajoelha, tal, só seja rápido. Taranã, pá. Aí o carrasco, né, pegou o negócio e cortou o mais rápido que pôde, assim. E aí a cabeça dele ficou em exposição, né, digamos assim, na entrada, numa porta dos traidores, que fala alguma coisa assim, ficou lá por um mês, até que a sua filha Margaret tirasse e, enfim. Meu Deus. Ai, gente, ele é maravilhoso. Max, meu filho. Até o limite, ele foi firme, né, assim, e é bonito ver essa virtude toda que estava ali dentro, né. Ou seja, olhando pro cara, imagina o cara que foi executá-lo, né? O respeito que tinha por ele, toda a admiração, como você falou, ele chegou a ajoelhar e tal, e ele falou: não, cara, cumpra teu ofício. Você não digamos assim, aquela coisa, né? Quem tá errado é quem me condenou, né? Ou seja, quem fez isso. Você só tá cumprindo ordens. Então, isso aí. faça o teu papel, até porque você vai me ajudar a chegar no céu mais rápido, né? Então. Peraí, na hora que ele falou pro carrasco, né, olha, não tenha medo de cumprir o seu ofício, porque o que você vai fazer agora vai me fazer chegar até Deus, um cara atrás dele perguntou, eu acho que era da igreja, perguntou assim, mas como é que você tem certeza disso? Você tem certeza disso, Thomas More? E ele fala assim, ué, Deus não vai negar alguém que está tão feliz em vê-lo. Tipo, Deus vai me ver feliz chegando e vai me negar? Que Deus frase. não há de negar, não é? Ele falou assim, Deus não há de negar quem tá feliz em vê-lo, isso abrindo a roupa aqui, ó, pra se ajoelhar. Gente, ai, esse homem... Já vi que eu vou chorar se eu assistir esse filme. Nossa, gente, ó, olha, muito bom mesmo. Tem tantas frases dele que eu falaria. Então, só para contextualizar, nesse mesmo momento em que Thomas More morria, também é celebrado no mesmo dia dele o João Fisher, que era um bispo na época, que junto com Thomas More não aceitou votar ali, né, declarar o casamento nulo do rei Henrique. Então, João Fisher era um bispo da época e também pautado nos mesmos valores cristãos, o mesmo compromisso com a verdade, ele não aceitou
as ordens do rei. E quando ele soube que o rei estava fazendo toda a situação ali de se casar com essa, como é o nome dela mesmo? Nem Ana lembrei. Bolena. Isso, quando o rei estava fazendo toda a situação de casar com Ana Bolena, este bispo foi em praça pública pregar sobre o matrimônio e dizer sobre os valores da igreja da indissolubilidade. Eita, nós, travou tudo aqui, eu trava-línguas. Mas imagine esse bispo em praça pública pregando para a multidão, falando sobre o valor do casamento dentro da igreja. Então, também não concordando com as decisões do rei. Aí, dentro desse contexto, João Fisher, bispo, foi morto da mesma forma que Thomas More. Gente, como tinha homem, né? Com H. Porque a pessoa não vai no Instagram, num perfil fake, né? Ela vai. Não, e só um detalhe, esse bispo, João Fisher, ele era um bispo professor, que inclusive foi o educador do rei Henrique. Ai, papai. Exatamente. Acredita nisso? E aí, então, foi o próprio Henrique que matou o seu professor e bispo. Ah, mas Tudo pelo poder, né? vocês vão ver no filme um tal de Rich. Ele foi um pupilo do São Thomas More. O São Thomas More educou, guiou, né? E ele queria um título importante lá nessa época e tal. E São Thomas More falou assim, olha, não dá não vai dar para dar para você não. E aí foi ele que traiu, foi ele que foi lá na corte e mentiu, falando que o Thomas tinha dado um pronunciamento que não era verdade. Foi por conta dele que foi a gota final, digamos assim, e ele foi, enfim. E aí fala até que ele conseguiu um cargo no País de Gales, como não sei o que lá no País de Gales, né? E aí Thomas More, na hora do julgamento, fala assim, meu amigo, você não poderia ter vendido a sua alma para o mundo inteiro, e você vendeu por Gales, um país, né, tipo, desse tamanho, e aí o cara meio fica assim e vai embora do julgamento. Chocante. Depois procurem aí na internet, gente, o que aconteceu com cada uma dessas pessoas. Com o rei, com as esposas, com as filhas. Você vai ver o destino 5 anos depois. Já não basta o destino do filho que ele tanto queria, né? Não, gente, ó. Ele tanto queria um filho homem. Como você. Bom, e pra gente, né, ir se caminhando aqui para o final, acho que só para fazer um comentário rápido sobre obras, né, ele escreveu alguns Utopia. livros. Utopia é um dos mais famosos, né, onde ele cria ali uma cidade que não existe, né, como o próprio nome diz, ele cria uma utopia, fazendo uma crítica social, política, né, do momento ali em que ele vivia. Então, super inteligente, esse ar filósofo que ele tinha. Então ele conseguiu criar essa obra que é uma das mais importantes. Acho que ela é de 1516, pelo que eu vi aqui. Então, depois você pode aí também buscar um pouco dessas referências aí das obras dele, especialmente Utopia. Amém? Amém. Bom, gente, então, né, compartilhamos aqui um pouco, né, dessa personalidade incrível que é Thomas More, que inclusive fez parte, né, de um episódio histórico da história mundial, que foi a criação então ali da Igreja Anglicana, né, com essa separação aí a partir do rei Henrique VIII. E a gente está aqui tentando entender o que a gente aprendeu com ele, né? Vamos ouvir? Será que a gente conseguiu aprender alguma coisinha aqui com ele? Nossa. O que vocês aprenderam? O que vocês querem trazer pra gente aqui como algo que nós podemos, né, tirar aí de lição da vida dele, trazer pra nossa vida? Eu vou... Bom, eu já deixei muito claro que eu gostei muito dele, né? E o que eu aprendi, gente, eu até vou falar assim, imaginem letras garrafais, assim, ó, o poder do silêncio. Santos e mais santos, né, revelam que esse é o caminho que nós temos que percorrer para ir para o céu, né? Não tem um santo que parece que no silêncio não esteja embutido ali, né? Essa virtude não esteja embutida de alguma forma. Mas o silêncio de São Thomas More é ensurdecedor, né? Para mim, pelo menos, é o ápice dos silêncios, assim. Porque eu fiquei imaginando assim, guardar uma opinião para ele por anos sobre algo absurdo, né? Que foi o que o rei fez, né? E ele guardou para todo mundo. Não tinha uma pessoa na Inglaterra que soubesse da opinião dele,
né? Inclusive sua própria família, como eu tinha comentado, né? A fim de que ninguém perdesse a sua alma mentindo para defendê-lo. Então, para mim, isso aqui já é um heroísmo. A gente estava falando aqui, né, de martírios, de sacrifícios no dia a dia para ir para o céu. Esse é um. O desejo de você emitir uma opinião e não emitir, ficar em silêncio por anos, né? Imagina assim, um monte de gente tentando tirar a sua opinião, você louco para dar, mas você em silêncio, né? Enfim. Então, para mim, como ele era um homem muito justo, né, muito piedoso e de uma retidão muito grande que defendia a sua fé, eu fico imaginando o quanto aquilo poderia remoer dentro dele, né? No filme até ele fala, né, que vai tirar o peso das costas dele e aí ele diz a sua opinião. Então, imagina ele sendo o único na Inglaterra em silêncio. Não é que ele era o único contra o rei, mas ele era o único que não havia emitido a sua opinião, né, diante das atitudes do rei. Então, e tendo uma retidão moral tão grande, o quanto, enfim, ele gostaria de estar ali, né, defendendo a sua fé e declarando quão absurdo era aquilo, enfim. E desde o momento que ele soube do desejo de divórcio por conta de uma amante, ele não comentou com ninguém. E aí os empregados deles tentavam dizer, a gente tá com o senhor. E ele falava assim, você tá comigo por quê? Não, a gente concorda com o senhor, mas quem falar aqui que concorda comigo, tipo, vai estar demitido, porque ele não queria que as pessoas falassem nada, assim, nada. Era uma discrição tremenda, né? Então, enfim, o poder do silêncio, né? E como a opinião dele importava, a fim de que o rei tentou de todas as formas arrancar dele a opinião dele, né? Enfim, eu aprendi o poder do silêncio. Bom, eu estou aqui com três reflexões, hein, gente? 3 reflexões gritantes aqui dentro de mim que não silenciam, diferente do que a Aninha falou do poder do silêncio. Essas reflexões estão aqui pulsando, gritando dentro de mim. Eu fiquei pensando, né? Bom, até anotei algumas coisas aqui, que não há soluções modernas para a nossa igreja. Né? Às vezes a gente quer soluções modernas, foi por isso que ele perdeu a vida, que ele foi mártir, mas não há soluções modernas. Né? A nossa igreja, ela é a mesma ontem, hoje e sempre. Então, isso é o que eu fiquei pensando sobre a atitude dele, né, em relação ao modernismo, que muitas vezes nós queremos trazer e adaptar segundo as nossas vontades e a nossa conduta, mas talvez a nossa conduta não esteja de acordo com a igreja. E fiquei pensando também, a outra reflexão é sobre o derramamento de sangue, né? Então, assim, ele derramou o sangue dele pela igreja, pela verdade. Então, o silêncio dele, pegando aí a linha no que a Aninha falou, o silêncio dele foi até o derramamento de sangue. Por fim, o último ponto que para mim foi bem forte, por isso que eu quis comentar sobre o João Fisher, o bispo João Fisher aqui no final, porque de alguma forma eles estavam no mesmo lugar, eles tinham ali uma amizade, então eles eram amigos, né, defendendo os mesmos valores. E eu fiquei pensando, caraca, será que eu morreria por uma escolha de um amigo meu? De uma verdade? Será que algum amigo meu morreria comigo por uma escolha minha diante da verdade? Porque, às vezes, vendo o outro ali, bom, você já viu que o Thomas More vai morrer, que aquele vai ser o seu destino também. Caraca, se um já vai morrer, será que eu também vou entrar nessa loucura? Porque esse também vai ser meu destino. Então eu fiquei pensando nessa relação da amizade e de morrer pelos mesmos ideais, pelos mesmos valores, que aqui não são qualquer valor, né? A gente não está falando de qualquer valor, a gente está falando da verdade, da fé. É por isso que ele derramou o sangue dele, porque ele acreditou nessa verdade e na fé. Então foi isso que eu estou aqui, é isso que eu estou refletindo. Muito bom, gente, muito bom mesmo. Eu vou numa linha parecida aqui, que é realmente assim, é você ser firme ali na fé que você crê, né? Na doutrina correta da igreja, custe o que custar, né? Então, no caso de Thomas More, o custe o que custar custou a vida. Mas na nossa vida talvez não chegue a tanto, mas que a gente possa, né? Às vezes o que vai custar? Vai custar
talvez a reputação ali, sei lá, perante um grupo, sei lá, eu não vou ser o cara tão legalzão, né? Uma mina tão bacana e legalzona ali com esse grupo, e esse grupo de amigos do trabalho, da faculdade, da família, não sei, por você defender a sua fé, né? Então, eu acho que ter essa coragem, sabe, de realmente lutar pela verdade, né? A verdade que você viu, que você viveu. Eu fico realmente pensando, assim, olhando, né, para a vida desses santos que a gente traz aqui no podcast, por exemplo, né? Cara, uma igreja como a nossa, né, que tem uma tecnologia para forjar homens e mulheres com esse nível de coragem, moral, com esse nível de virtude, com esse nível de amor, assim, por Deus. Como é que alguém pode, por exemplo, vendo essa verdade, um dia abandonar isso, sabe? Isso me chama a atenção. Como que a pessoa viu ali tudo que viu e chega um ponto, não sou mais católico, não. Sei lá, enjoei, quero mudar, não estava dando certo, sei lá. Então, eu realmente fico muito com essa coragem dele, assim, que é aquela coragem que todo católico deveria ter, né? E é aquela coragem que a gente vê nos santos aí há 2000 anos, pelo menos, né? Ou até antes, porque já no Antigo Testamento já tinha gente com essa coragem, né? Amém? Amém. Muito boa, né? Esse episódio. Muito bom conhecer a vida de São Tomás More. Uma história incrível aqui, como nós vimos, né? Espero que você tenha aprendido alguma coisa aqui hoje sobre a vida dele, uma curiosidade, um fato que você não sabia. Espero que você se aproxime um pouco mais, né? E seja amigo de São Tomás More. O Santos realmente tem muito a nos ensinar, né? E que você possa, assim, né? Colocar ele aí no seu hall de amigos, quem sabe até virar devoto dele, mas principalmente veja o filme, né? O Homem que Não Vendeu a Sua Alma, pesquise mais sobre a vida dele, se tiver interesse, leia Utopia, busque as obras dele, porque realmente é alguém que tem muito, muito, né, a acrescentar na nossa vida. E não deixe de seguir a gente lá no YouTube, tá? Só pela misericórdia, dá uma força, você é brother, tamo junto, e vamos lá. E pra gente encerrar o episódio aqui, que tal encerrar com uma frase dele, Aninha? Bora? Bom, tem várias aqui, eu vou finalizar com essa daqui. Um homem derrubado por um adversário pode levantar-se outra vez. Um homem derrubado pela conformidade fica para sempre no chão. Bom, gente, depois dessa frase, né, não tem mais por que a gente falar nada. Então, pra gente encerrar, a vida de santidade é só Pela misericórdia.